Olá, meu nome é Samantha, este é o Arthur que não está aqui, está deitado ali pegando uma brisa. E você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós falaremos da pergunta que Einstein, como você preferir falar, enfim, amo esse meu bonequinho que foi salvo das garras do meu filho, para quem já acompanha o canal está melhorando, Arthur, que comeu meu Freud. Sim, ele comeu. Cheguei do trabalho e ele tinha comido, então estou muito triste. Mas são dois gigantes que eu gosto muito. Freud nasceu em 1856, Einstein nasceu em 1879, apenas 23 anos separava um do outro. Pai da física moderna, pai da psicanálise, meu mestre, que afinal eu sou psicanalista, sou psicóloga psicanalista, sigo os passos dele. E vim aqui, não tem nem onde deixar os bonequinhos, queria muito deixar, mas tô com medo dele comer o resto. Uma outra cachorra minha comeu um platão, sim, tinha um platão e um dado, eu tinha 4. Enfim, 4 gênios, vamos falar de 2 deles hoje. Pois bem, peguei aqui o livro, aí você vai falar, que livro é esse, Samantha? Esse livro é o 22º da coletânea completa das obras de Freud, que são constituídas de 24 volumes, ali atrás, que todo psicanalista tem. Você vai falar, não, Samantha, é uma aula, então eu não quero assistir. Não. Aqui é um canal literário. Este foi o intuito, quando eu abri o canal O Cão que Lê, falar de tudo. Então eu quero falar de um texto e de algo que está extremamente em voga. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, já se inscreva, por favor, e deixa seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Ponto. Ponto 1. Por que não é uma aula? Porque se eu fosse dar uma aula, eu ia me alongar mais profundamente sobre o que o Freud escreveu ao Einstein, tendo o Einstein como leigo no assunto da ciência da mente, como aqui nessa troca de cartas. Einstein físico, então assim, né, exata. Vou deixar ele aqui quando eu for ler a carta dele e não vou ler, vou explicar, tá? Senão vai ficar muito cansativo. Bom, enfim, por que eu tô me alongando nisso? Porque a editora Imago vende ainda essa mesma edição, não sei se ainda é nessa edição capa dura especial, enfim, mas é uma edição com capa azulada, então ela existe e está à venda. E a Companhia das Letras lançou alguns volumes, a Nova Fronteira também, se não me engano, lançou alguns volumes separadamente. Por volumes, você vai falar, por que você está falando por volumes e não livro? Porque cada um dos volumes do Freud são compostos por uma foto, uma introdução, enfim, de quem fez a tradução e tudo mais, e nunca, escolhi uma péssima hora para gravar, e nunca um volume é composto de um único texto freudiano. Então aqui, por exemplo, eu acho até que você vai encontrar por esse, Novas Conferências Introdutórias sobre a Psicanálise. Então nós temos aqui Introduções sobre a Psicanálise. Aí um outro texto, Aquisição e Controle do Fogo. Aí o texto que eu vou explicar para vocês agora, Por que a Guerra? Escrito em 1932, publicado em 1933. Carta entre Einstein e Freud. Aí aqui, Sandor Ferenczi, enfim, são outras coisas. Sutilezas de um ato falho, um distúrbio de memória, breves escritos. Então a gente tem dentro de cada volume a Revelia do 24º, que é o último, que é um livro só de bibliografia. Por quê? Porque Freud era um professor, um pesquisador nato, então assim, não tirou nada do além. Muitas conjecturas da própria cabeça dele, é óbvio que sim, e muitas outras coisas ele pesquisou, fundamentou, citou, então a gente tem essa citação nas obras todas. Mas enfim, procure então, talvez, por Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise, que você encontrará as cartas. Já começo aqui dizendo que, por ser um canal literário e eu não querer dar uma palestra de psicanálise, até porque eu ficaria muito em cima do muro de qual público, e este não é um canal de psicologia, não é um canal de psicanálise, mas é um canal que eu também abordo isso, mas afinal falaremos de guerra, logo política, que é a proposta de falar dos temas que eu gosto, política, filosofia, psicanálise e literatura em geral. Eu ia começar por este aqui, e não ia falar nada disso que eu vou falar agora, esse livro aqui, Ataques Terroristas, que é excelente. Se você mostrar interesse, depois eu falo dele. Aqui tem sim a origem do Hamas. E aí eu vou terminar com este livro do Einstein, Como Vejo o Mundo, mas é só um en passant mesmo,
porque ele respondeu a resposta da carta do Freud bem rapidamente. Bom, vamos lá, a famigerada carta de Einstein a Freud. Deixa eu primeiro dar uma contextualizada, porque, gente, são duas pessoas que estavam se escrevendo cartas e conversando, e literalmente o texto o título é Por que a Guerra? Então não foi sensacionalismo, não foi nada. Deixa eu contextualizar em que momento dá-se essas cartas. Isso para você que está aí, que não sabe nada de psicanálise, não se preocupa. Ele também não sabia. Leu alguns textos do Freud? Fica claro que sim, pelo modo como ele escreve. Nossa, esse aqui foi salvo por pouco. Freud, durava esse meu boneco, ó, que Arthur fez. Bom, não vou ficar aqui me lamuriando. Vamos lá. Einstein, 1932, a gente está falando de que momento da história? Já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial. Então a gente está em 1932, que é essa troca de cartas. Ele escreve em julho, Freud demora um mês para responder, e em setembro ele recebe a resposta de 32. O que a gente tem acontecendo no mundo em 1932? Ascensão do Hitler ao poder. Freud se considerava um ateu, judeu ateu, tá? Einstein ateu, então guardem isso em mente. Então a gente tem a ascensão do Hitler ao poder, ou seja, são perseguidos, são judeus, mesmo ele sendo ateu, e de fato era, ele menciona isso em vários escritos até, e Einstein, né, gente? E continuando no contexto, então assim, tá para eclodir mesmo a Segunda Guerra, mas já está se havendo, já está começando a se desenvolver o desenho dela, e eles vieram da Primeira Guerra. Então a gente está num período entre guerras. Hoje o que é chamado de ONU já foi um dia chamado, né, que foi substituído, mas começou com o ideal no final da Primeira Guerra, para que não houvesse mais guerra, formaram a Liga das Nações. E nesse contexto convidaram intelectuais, que saudades de quando chamam intelectual, porque, né, hoje em dia é cada absurdo que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente vê, enfim. A Liga das Nações era tipo uma ONU para ser formada e evitar-se uma guerra. Claramente ela foi formada e falhou veementemente, que tivemos a Segunda Guerra. Tanto que a ONU, como nós conhecemos hoje, só vem depois da Segunda Guerra, para que não houvesse uma terceira. E está sendo péssimo tudo o que está acontecendo. Não vou mencionar BR, não vou mencionar a participação de Brasil, que está assim dando um desgosto enorme. Não vou adentrar além do texto, mas eu só vou deixar aqui, claro, só algumas pequenas posições para fazer sentido ao pensamento do que eu vou discorrer. Porque, sim, eu não vivo do canal, tem pouco mais de 650 pessoas, não ganho por isso, minha fonte de renda vem dos meus pacientes, eu tenho paciente de todo espectro, de toda idade, de todo tipo de ideologia, viés político que possa ter, e eu não quero atrapalhar o tratamento de nenhum deles que possa estar me assistindo, mas também não me eximirei. Então, para mim, sim, vamos lá, por partes, né? Para mim, sim, eu não estou gostando, e eu gosto de muito jornalista aí, do modo como o Hamas não é claramente colocado como terrorista. Sim, eles são grupo terroristas. Na minha cabeça, até, eu não quero ser engraçada, parece até que é um desrespeito com eles, porque assim, se eles são um grupo terrorista, você chamar de grupo, sei lá do que, é uma ofensa com quem está disposto a morrer por tudo, estão fazendo as atrocidades que estão, e que, enfim, vou me ater à carta. Então, assim, Samantha, então você é pró-Israel? Com certeza, mas eu também sou pró-Palestina, mas a Palestina, e há-se muita confusão misturando o Hamas como se eles fossem a Palestina, e não é. Né? Então eu detesto ouvir prisão a céu aberto. Então foi o próprio Hamas que colocou os próprios palestinos lá. Israel apenas se protegeu. E tem uma coisa que não sai da minha cabeça, que eu tenho escutado muito pouco, e eu lembro, porque foi 2005, 2006, eu tinha lá meus 25, 26 anos, e eu acompanhei de perto. Na época não era tão engajada em política, como passei a ser depois dos 30, e me chamou a atenção porque eu vi soldados israelenses, todo mundo viu, a TV noticiou, daí deve ter no YouTube, jogue e procure.
a questão do exército israelense tirando à força judeus da faixa de Gaza para poder deixar um espaço para os palestinos. Ou seja, já havia judeus morando ali que tiveram que sair e deixar suas casas para que houvesse um espaço, uma terra só deles. Então, assim, Hamas não quer acordo, Hamas quer fazer uma destruição mesmo. Vejo isso até com tristeza, com lamentação, porque vai vir aí muita coisa, já está acontecendo, enfim, muitos enfins, vamos à carta, porque é um assunto que está tomando uma escalada muito grande e tem muita gente aí passando pano. Eu não gosto de passar pano, eu não gosto de ficar em cima do muro, eu sou de centro, mas não dá pra gente pedir pra não dá pra passar vergonha numa ONU a partir do momento em que o outro tem total direito à defesa. E aqui tem total explicação. Bom, então tá bom, então esta é a minha posição, Hamas é grupo terrorista, ponto, acabou. E agora não vou entrar em Hezbollah, em braço de Irmandade Muçulmana, em primeira intifada, segunda intifada. Olha, aí tem historiadores, tem cientistas políticos, tem geopolíticos, tem muita coisa interessante, mas sim, nós temos que saber o básico do básico da história para saber o que está acontecendo e o que está se passando lá. Bom, vou me ater ao texto de um canal literário de uma carta de dois gigantes. Deixa o Einstein aqui primeiro, porque ele simplesmente mandou... Ele foi, então, como eu disse, né? Foi convidado pela Liga, bem assim, ó. Prezado professor Freud, a proposta da Liga das Nações e de seu Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual em Paris, ele foi um dos primeiros a serem convidado, pediu que eu convidasse uma pessoa de minha própria escolha para um franco intercâmbio de pontos de vista sobre algum problema que eu poderia selecionar. E aí isso me ofereceu uma excelente oportunidade de chamar o senhor para te fazer uma pergunta que, para mim, Einstein, parece ser o mais urgente de todos os problemas que a civilização tem de enfrentar. Este é o problema, 2 pontos, Einstein. Existe alguma forma de livrar a humanidade da ameaça de guerra? É do conhecimento geral que, com o progresso da ciência de nossos dias, esse tema adquiriu significação de assunto de vida ou morte para a civilização, tal como a conhecemos. Não obstante, apesar de todo o empenho demonstrado, todas as tentativas de solucioná-lo terminaram em lamentável fracasso. Pá, já mandou uma reta, né? Tipo, tem como solucionar isso? Não vou ler tudo, vou só pontuar os pontos, até porque está tudo muito grifado. E é bem engraçado que a carta dele só tem 2 páginas. Na verdade, 1,5, né? Ele é matemático, ele é físico. E aqui eu só faço um adendo que quando as pessoas perguntam para nós, psicólogos, não raro, às vezes elas tendem a se decepcionar com as nossas respostas, porque espera algo direto, reto, e a psicologia, a psicanálise precisa dar um pano de fundo, dar uma explicação a priori para que se assente o comentário que virar a ser feito, tá? E as pessoas querem, mas por que isso? Mas por que aquilo outro? Que foi o que ele fez, e a gente tá falando de um gênio, então assim, fez nada demais. Bom, aí essa carta é um pouco ingênua, e eu já aviso, e essa não é que é um pouco pessimista, é assim, tá atual, 90 anos depois, se eu comentasse sem mencionar o que cada um aqui está falando, e na verdade é a minha tentativa até de trazer, bom, enfim, vamos lá, que né, com delongas, mas já sei. Bom, aí ele mandou essa, aí ele continua, o próprio Einstein, né, não vou ler tudo, vou só pegar alguns pedaços. Quanto a mim, ele é bem humilde. Quanto a mim, o objetivo habitual de meu pensamento não me permite uma compreensão interna das obscuras regiões da vontade e do sentimento humano. Assim, na indagação ora proposta, existe alguma forma de livrar a humanidade da guerra? Poxa, eles tinham acabado de ver... ia começar a Segunda Guerra, não tinha tido ainda a Hiroshima e Nagasaki, mas eles tinham acabado de ver o poderio. Einstein, físico, sabia de todo o perigo, a fala é dele. Não sei como será a Terceira Guerra Mundial, não está aqui, mas essa fala é famosa, mas eu sei como será a quarta, com paus e pedras. O que isso ele quis dizer com isso? Porque já teria armamento suficiente para uma destruição, uma extinção em massa de nós enquanto civilização, e que não restaria nada além de pau, pedra e barata
para ter uma quarta guerra mundial. É meio que isso. E é por isso que está perigoso as coisas que estão acontecendo hoje lá no Oriente Médio, porque tem um jogo político todo no entorno. E a ONU está fracassando, como a Liga das Nações também fracassou. E isso é preocupante. Bom, mas enfim. Aí Einstein continua. Bom, enfim, não posso fazer nada porque eu não conheço os sentimentos, as vontades do ser humano, então estou recorrendo ao senhor Freud, para dar uma luz para nós, né? Freud aqui já era bem famoso, faltava só 7 anos para ele morrer, mas vocês vão ver que Freud também não economiza, ele dá a lascada desse, fala, nossa, o cara escreveu isso em 32? Sim, escreveu. Bom, vamos lá. Como pessoa isenta de preconceitos nacionalistas, os dois. Pessoalmente, vejo uma forma simples de abordar. É engraçado que parece que ele equaciona, né? Assim, você pode não entender nada de física, mas quando você vê E igual a MC ao quadrado, você já pensa, isso já vem em algum canto. Pois é, mas a psicologia, a psique humana não é equacionada. E aqui está a beleza dessa troca de cartas entre os dois, porque, de fato, um mandou uma carta em 2 páginas, o outro se alongou, não é que enrolou, mas se alongou e, enfim. Então, essa é a primeira pergunta. Existe alguma forma de livrar a humanidade da ameaça de guerra? Aí, ele mesmo, Einstein, ele fala assim... eu posso tentar explicar um pouco mais, né? Eu quero que você me elucide, mas assim, eu tenho para mim que o senhor poderá, o senhor Freud, sugerir métodos educacionais situados mais ou menos fora do objetivo da política, os quais eliminarão esse obstáculo. Também uma coisa que não dá, foi ingênuo da parte do Einstein. Freud fingiu, acho que nem leu essa parte, e ficou meio que assim, tipo, como vou responder essa carta, no sentido, acho que ele ficou um belo de 15 dias desse um mês pensando no que responder. Por quê? Porque o homem é um ser, bom, já dizia Aristóteles, o homem é um ser político, é político por natureza. Por quê? Porque a gente se dá nas inter-relações, e por si só as inter-relações, seja no micro, seja no macro, já envolvem política de certo modo. Então não dá para ter uma isenção, por isso que eu já coloquei a minha posição aqui. Enfim. Mas tá, por meio de acordo internacional, aí o Einstein pensou o quê? Eu vou dar uma resumida no que está aqui. A ideia do Einstein foi a seguinte: ele pensou em criar um organismo, um suprassumo de um organismo com total poder legislativo e judiciário para arbitrar todo e qualquer conflito que surja entre as nações. Você pensa, nossa, não é possível que ele pensou isso. Um cara tão inteligente. Um cara tão inteligente. A ideia é boa? Mas ela é extremamente inviável. Mas seria interessante, né, se todas as nações fossem submetidas a um poder supremo. Mas aqui, que nação, e ele mesmo vai respondendo, gostaria de perder a sua soberania? Imagina, olha, não quero ficar falando de Brasil nem comparando, mas olha quando vem alguém que vem com teoria de conspiração, de que alguém quer pegar a Amazônia da gente, não sei o quê. Não, aqui é nosso. É nosso, a gente não quer ninguém na Amazônia mesmo. Ponto. Bom, enfim. Aí aqui ele continua, o Einstein. Bom, pensei nisso, mas aí você fala, tá, ele é ingênuo, mas ele também reconhece. Aí ele fala, mas... com um termo mais rebuscado, né? Estou só traduzindo para não ficar maçante. Mas eu me deparo com uma dificuldade. Um tribunal, essa coisa, né, legislativa, judiciária, suprema, um tribunal é uma instituição humana que, em relação ao poder de que dispõe, é inadequada para fazer cumprir seus vereditos. Está muito sujeita a ver com decisões anuladas por pressões extrajudiciais. E ele está certo. Esse é um fato com que temos de contar. A lei e o poder inevitavelmente andam de mãos dadas, pensamento do Einstein. E as decisões jurídicas se aproximam mais da justiça ideal. Tá. Porém, atualmente 1932, mas dá para trazer hoje, estamos longe de possuir qualquer organismo supranacional competente para emitir julgamentos de autoridade incontestável e garantir absoluto acatamento à execução. É isso mesmo. Assim, sou levado ao meu primeiro princípio. A busca da segurança internacional envolve a renúncia incondicional por todas as nações. Ou seja, entregar sua soberania. Mas o insucesso e o mau grado
E malgrado essa evidente sinceridade de todos os esforços durante a última década, a Primeira Guerra Mundial, no sentido de alcançar essa meta, não deixa lugar à dúvida de que estão em fogo fatores psicológicos de peso que paralisam tais esforços. Aí que ele joga a bola pro Freud. Essa fome de poder político está acostumada a medrar nas atividades de um outro grupo cujas aspirações são de caráter econômico, puramente mercenário. Tá. Aí ele coloca outra questão. Aí ele explica isso, né? Refiro-me especialmente a esse grupo reduzido, porém decidido, existente em cada nação, composto de indivíduos que, indiferentes às condições e aos controles sociais, consideram a guerra, a fabricação, a venda de armas simplesmente como uma oportunidade de expandir seus interesses pessoais e ampliar sua autoridade pessoal. Não nos esquecemos aqui também, se eu não falei no começo, falo agora, 1932, Stalin está no poder, está tendo um expurgo stalinista, então os dois estão vivendo tudo isso. Uma ameaça de Hitler aqui, um expurgo de Stalin ali, então assim, olha que caldeirão, né? Tá hot o negócio, hot, igual tá no Oriente Médio pelos dias de hoje. Bom, beleza. Aí segundo, aí ele fala, bom, reconhecimento nesse fato é o primeiro passo, então a gente reconhecer que esse tribunal, isso tudo não vai dar, seria o ideal, mas não vai dar. Diante disso, e da minha pergunta, né, do porquê a guerra, vem a segunda questão. Como é possível, essa que eu acho que é mais interessante, como é possível uma pequena minoria, na verdade a frase do Einstein é, como é possível essa pequena súcia dobrar a vontade da maioria, que se resigna a perder e a sofrer com uma situação de guerra a serviço da ambição de poucos? A tradução aqui é, como é possível um grupo pequeno conseguir comandar um grupo grande, por assim dizer, né? Se dobrar a vontade da maioria, se dobrar a vontade da maioria para aquilo que você quer. Por que eu falo que Hamas é um grupo terrorista e não representa a Palestina, trazendo aqui adequando ao texto do Einstein? Por quê? Porque o Hamas, este grupo terrorista, né, sunita, fundamentalista, prendeu em céu aberto, como todo mundo gosta de dizer, e agora prendeu porque não deixa ninguém sair, não, Israel que não deixa sair. Sim, mas vai soltar eles que querem só destruição? E se eles não quisessem a destruição, soltasse todos os reféns, soltasse todos... Não, gente, todo mundo viu o que aconteceu. Então, assim, não dá para o que você viu passar batido e não levar em consideração essas coisas que estão acontecendo. Pô, invadir às 6h30 da manhã, festa, jogar bomba na cabeça dos outros, eles estão esperando alguma coisa? Quem aí que está na ilusão de que vai soltar os reféns? Nem o Egito está querendo abrir as portas. Quem quer, vou falar bem no vulgo, bem no ralé, quem quer ir um bando de louco, que não tem nada a perder. Mas nada a perder. Né? Num comparativo raso, né? Eu estava aqui lendo, mas quero já voltar para a carta, todo mundo acompanha, todo mundo que já era vivo, né? Que nasceu, que tinha já seus 20 anos, acompanhou, o corre que foi atrás de Bin Laden e todo mundo mais, e pelo que foram lá e jogaram 2 aviões na torre na cabeça dos outros. Não só isso, tudo mais o que aconteceu. Samantha, por quê? Não, ninguém merece isso. Ninguém. Assim, faltou guerra aqui no nosso país, e calma, antes de que eu sou pró-guerra, não, sou a favor da paz, sou pacifista como eles, mas fica fácil o Brasil ficar com certas autoridades falando, vamos cessar o fogo, vamos parar, sendo que a gente mesmo nunca passou por isso. Sim, teve guerra do Paraguai, teve, sei disso tudo, mas a gente não vive com um inimigo aqui constante ameaçando a nossa paz. Então, sim, a gente é muito pacífico. Bom, enfim. Sem delongas, uma carta. Aí ele questiona isso. Aí ele fala, parece que uma resposta óbvia a essa pergunta, o próprio Einstein, isso era legal deles, eles mesmos tentavam responder. Parece que uma resposta óbvia a essa pergunta seria que a minoria, a classe dominante atual, possui as escolas, a imprensa e a igreja sob seu poderio. Isso possibilita organizar e dominar as emoções das massas e torná-las instrumentos da mesma minoria.
O que o Hamas faz lá com o pessoal da Palestina na faixa de Gaza? Controla tudo. Simples assim. É triste, mas são fatos. E nesse caso é simples de analisar. Eles querem alguma coisa? Não. Não. Botar o terror, imputar o terror, e tem um porquê isso tudo. Mas enfim, voltando aqui à carta. Aí, terceiro. Então, Einstein já levantou 2 perguntas por Freud. Levanta a terceira. Daí surge uma nova questão. Como esses mecanismos conseguem tão bem despertar nos homens um entusiasmo extremado a ponto de estes sacrificarem suas vidas? Isso aqui é para vocês prestarem atenção. Freud, responde aí. Como esses mecanismos, como esses seres, como um grupo terrorista como o Hamas, consegue despertar nos homens um entusiasmo extremado a ponto de eles sacrificarem suas vidas? Pode haver apenas uma resposta. É porque o homem encerra dentro de si um desejo de ódio e destruição. Ele estava certo, e Freud vai corroborar isso agora. Em tempos normais, essa paixão existe em estado latente, emerge apenas em circunstâncias anormais. É, contudo, relativamente fácil despertá-la e elevá-la à potência de psicose coletiva. Aqui ele usa uns termos que não cabem bem, mas a gente considera, é óbvio, né? Talvez aqui seja o ponto crucial de todo um complexo de fatores que estamos considerando, um enigma que só um especialista na ciência dos instintos humanos pode resolver. Com isso, chego à minha última questão. Olha só que equacionada, aqui vai a quarta questão. É possível controlar a evolução da mente do homem a modo a torná-lo à prova das psicoses, do ódio e da destrutividade? Aqui não estou me referindo tão somente às chamadas massas incultas. Em resumo, é possível parar a guerra? Em resumo, ele fez 4 perguntas. Existe alguma forma de livrar a humanidade de ameaça de guerra? 2. É possível, como é possível uma minoria dobrar uma maioria? 3. Como que dá para despertar num homem um sentimento tão extremado a ponto de ele sacrificar sua vida? Não vou nem falar dos kamikazes aqui, japoneses, não vou nem falar de outros grupos que vieram bem depois, que eles nem sonhavam, que hoje essa carta seria muito mais profunda. 4º e última questão. É possível controlar a evolução da mente humana? Resolve aí, mestre das ciências humanas. E aí Einstein ainda conclui. Aqui somente falei das guerras entre nações, aquelas que se conhecem como conflitos internacionais. Estou, porém, bem consciente de que o instinto agressivo opera sob outras formas e outras circunstâncias. Penso nas guerras civis, por exemplo, devido à intolerância religiosa em tempos precedentes. Hoje em dia, contudo, devido a fatores sociais, também nas perseguições a minorias raciais. Olha o nível de conversa de 1932. É por isso que eu fico irritada com pessoa hoje em TikTok olhando nada, sendo que aqui assim a pessoa tá dada ao pensamento, tá dada ao vamos tentar solucionar, vamos tentar entender. Hoje em dia não, hoje em dia você engole aí o noticiário. Quero ficar calma, porque é só um canal, mas assim, é um assunto. Eu gosto tanto do Freud, eu gosto tanto do Einstein, e eu vejo tanto absurdo, e aí você quer conversar com outras pessoas, enfim. E é por isso que eu abri um canal literário, para que as pessoas pudessem pensar, refletir, adquirir, colocar outros conhecimentos, enfim. Vamos lá, bom. Sei que nos escritos do Senhor podemos encontrar respostas explícitas ou implícitas. É verdade. Freud responde, Freud deixa algumas coisas entreabertas que ele vai responder lá para frente. Então, dá para perceber que o Einstein deu uma lida em vários textos do Freud, mas que... Não vou falar que é difícil de entender, porque Freud escreve fácil. Tem professor aí que complica mais do que o que é a psicanálise. Mas para um homem de exatas, que é uma resposta exata. A gente de humanas não é assim, não tem fórmula, tá? E aí ele termina. Seria da maior utilidade para nós todos que o Senhor apresentasse o problema da paz mundial, sob o enfoque das mais recentes descobertas. Não vou nem adentrar aqui o que Freud está estudando no momento, pois tal apresentação bem poderia demarcar o caminho para novos e frutíferos métodos de ação. Muito cordialmente, Einstein. Tá? Temos 4 perguntas, temos Freud. Prezado professor Einstein,
Quando soube que o senhor intencionava convidar-me para um intercâmbio de pontos de vista sobre um assunto que lhe interessava e que parecia merecer o interesse de outros além do senhor, aceitei prontamente. Esperava que o senhor escolhesse um problema situado nas fronteiras daquilo que é atualmente cognoscível. Até hoje ainda não é. Calma lá. Um problema em relação ao qual cada um de nós, físico e psicólogo, pudesse ter o seu ângulo de abordagem especial e no qual pudéssemos nos encontrar sobre o mesmo terreno, embora partindo de direções diferentes. O senhor, Einstein falando, né? O Freud falando para Einstein, o senhor Einstein, me pegou de surpresa. O Freud é bem sincero no que ele sabe e no que ele não sabe. O senhor me pegou de surpresa. No entanto, ao perguntar o que pode ser feito para proteger a humanidade da maldição da guerra, inicialmente me assustei com o pensamento de minha, aí ele assume, quase escrevi, nossa incapacidade de lidar com o que parecia ser um problema prático dos estadistas. No entanto, pensei e vi que daí era um problema, uma questão sua de filantropo. E aí ele também cita a Liga das Nações. E aí o Freud é bem eloquente, nós psicólogos somos, nem vou negar, então ele faz, não é embromation, mas ele vai discorrendo de outras coisas. Mas enfim, ele continua. Considerei que não me pediam para propor medidas práticas, mas sim apenas que eu delimitasse o problema da evitação da guerra tal como ela se configura aos olhos de um cientista da psicologia. Ponto. Aí ele vai. O senhor começou com a relação entre direito e poder. Aqui a gente já tem uma grande ideia freudiana. O senhor Einstein, deixa eu tirar aqui agora e colocar o Freud comido pelo Arthur que tá ali. Ai, que triste. Sobrevive. Oh, que triste. Daí fica assim, Freud. Tá sem óculos. Bom. O senhor começou com a relação entre direito e poder. Em alemão tem alguns verbos que dão margem à dupla tradução. Mas, enfim, aqui Freud já rasga e fala: permita-me substituir a palavra poder por violência. Então, Freud vai usar direito e violência. Ele tira poder, direito e violência. Aí, beleza. Vamos lá. Também tá tudo grifado. Não vou ler. Vou ir explicando, porque senão vai ficar muito longo e cansativo. É um vídeo longo, mas eu espero que eu consiga explicar mais ou menos o teor da carta de cada um deles. Bom, vamos lá. Como Freud vê essa parte? Ele fala que, num primeiro momento, parece que é antítese, violência de direito, mas, na verdade, uma se desenvolve da outra. Não tem violência se não tem direito. E o pessoal do direito sabe que não há lei para aquilo que não há crime. Bom, isso eu sei de cabeça porque foi meu ao passando pela faculdade de Direito rapidamente. Eu lembro que o professor falou, não há lei para aquilo que não há crime. Então, precisa-se que haja um crime, que nasça um crime, que haja uma coisa que a gente nunca viu, para que daí a gente estabeleça uma lei, meio que isso. Então, Freud está certo aqui? Freud está certíssimo de quando não são antíteses, mas que uma retroalimenta a outra, uma depende da outra, nesse sentido, tá? Então, aí ele parte assim, vamos partir do princípio geral de que os conflitos de interesses entre os homens são resolvidos pelo uso da violência. E aqui Freud faz todo não mandar para trás, mas ele volta na história dizendo que antes o poder que imperava era o poder muscular. Então, quando ele cita aqui as hordas, que são pequenos clãs, os nômades antigamente, quem ganhava era o mais forte, mais musculoso da tribo, a guerra era ali, mão a mão. Depois, o que acontece? Tem o advento da entrada das armas, e aí você não precisa mais ser tão forte, você precisa ter as melhores armas. Porque, entendo as melhores armas, eu sou aqui mais forte, mais musculoso que a outra ali. Só que a outra ali tem um revólver e eu tô com uma faquinha de pão-puma. Ela me dá um tiro, ela ganhou. Então aí a força muscular não manda mais. E aí Freud continua, que a força muscular bruta, ela é trocada pelo armamento e depois do armamento, né? Aí ele continua aqui. Aqui tem uma parte bem interessante. Depois do armamento,
Aí não é mais a superioridade muscular, nem a superioridade só dos armamentos, é a superioridade intelectual. Veja bem você, parece que são dois, né, que mandam lá no Hamas. Onde que mora um deles? Está lá na faixa de Gaza preso, comendo terra naqueles túneis cavados lá, igual nabo. Enfim, eu tenho raiva do Hamas. Porque não dá para gostar deles, né? Não dá para defender, não tem explicação lógica, enfim. Mas aí, intelectual, por quê? Porque um deles mora onde? No Catar. Então, olha como o cara é tão inteligente que conseguiu convencer meia dúzia, que foi o que Einstein disse aqui na carta enviada ao Freud, que de certo modo, o Freud vai agora discorrer, enfim, vamos acompanhando para não perder o raciocínio, que conseguiu, tipo, vocês fiquem aí na faixa, que é favelão aquilo lá, favelão, assim, com todo respeito ao pessoal da Palestina que vive lá, tão imputado sobre um regime que também ninguém sabe como que eles ganharam aquela eleição, tá? Ninguém sabe. Talvez se o Fatah tivesse por lá, enfim, mas para quem está 2 anos planejando o que fizeram agora, e o outro lá, que é um dos cabeça, poderio intelectual, tá no Catar, comendo bem, rindo, e aí, tipo, bota o terror aí. É meio que isso que está acontecendo. Enfim, não vou entrar aqui pela geopolítica, vamos voltar aqui pro texto. Bom, a partir do momento em que as armas foram introduzidas, a superioridade intelectual já começou a substituir a força bruta. Porque o inteligente sempre ganha do mais forte. Porque mesmo que você tenha menos coisa, você consegue armar um plano melhor. E se você tem armas e tem gente inteligente, não adianta de nada a brutalidade física do outro. É isso que o Freud quis dizer aqui. Pois bem, aí, aqui o que acontece? Quando isso acontece, Freud usa esse termo. Uma ou outra facção tinha de ser compelida a abandonar suas pretensões ou suas objeções por causa do dano que isso pode infligir, né? Vai causar, enfim. É isso. Bom, consegue-se, até que é amarelo, vou ler aqui para vocês agora na frase do Freud. Conseguia-se esse objetivo de modo mais completo se a violência do vencedor eliminasse para sempre o adversário, ou seja, se o matasse. Ou seja, no caso o Hamas e Israel, se exterminar com o Hamas, se matar todo mundo que está lá na faixa de Gaza do Hamas, não dos palestinos, isso quem vai fazer vai ser o próprio Hamas, que usa eles como escudo humano, a vitória é mais tranquila. Por quê? Porque o outro lado seria, e Freud aqui continua, está gravando, e Freud aqui continua, que o vencido, porque se você mata, você tem 2 vantagens. Uma, o vencido não pode restabelecer uma oposição. Aqui minhas ressalvas nos dias de hoje, porque ele não pegou os grupos terroristas. O Hamas pode morrer enquanto este grupo terrorista, mas a ideia pode perpetuar, e amanhã depois outros palestinos que estão lá hoje, porventura, na faixa de Gaza e acham que o Hamas, que Israel que está destruindo tudo, pode daqui a 10, 15, 20 anos, que foi o tempo aí que levou desde as Torres Gêmeas, essa molecada cresce e aí forma uma nova facção, forma um novo grupo terrorista, enfim. É que Freud não pegou essa época. Mas é isso. Então, assim, o vencido não podia restabelecer sua posição, e matar o inimigo satisfaz também a inclinação instintual. A intenção de matar opor-se à reflexão de que o inimigo podia ser utilizado na realização de serviços úteis. E isso aí, Freud deixa claro, surgiu aqui, onde que tá? Não, perdi, porque daí Freud adentra muito a história. Então é isso, é melhor que mate do que fique, porque quando fica pode insurgir de novo, ou surgir, renascer, enfim, e você despende uma parte da sua energia, do seu exército, da sua força, ele não usa esses termos aqui, Freud, para poder ficar vigiando o outro. Esse é o resumo. Então você aqui, para ocultar a sede de vingança do adversário vencido, você sacrifica uma parte da sua própria segurança. Bom, vamos lá. Como a gente sabe, esse regime foi modificado no transcurso da evolução. Enfim, havia um caminho que se estendia, palavras do Freud, tá? Isso em aspas.
havia um caminho que se estendia da violência ou ao direito à lei. Que caminho era esse? Interrogação. E Freud já mesmo responde, isso não é raro em nenhum texto dele, tá? Ele mesmo levanta a questão e ele mesmo responde. Que caminho era esse? Penso ter sido apenas um, o caminho que levava ao reconhecimento do fato de que a força superior de um único indivíduo podia se contrapor à união de diversos indivíduos fracos. Então, a força de um único indivíduo pode se contrapor a diversos indivíduos fracos. Isso está na Rebelião das Massas, do filósofo político Ortega y Gasset, está na dele também, está no daqui do Le Bon, que eu estou vendo aqui, enfim. Isso vai ficar para um outro momento. Aqui Freud aproveita para ir linkando os pontos. Acho que Einstein não teve muita paciência com esses links todos de tipo, vai direto ao ponto, dá ou não dá. Então, eu vou me adiantar. Aí ele coloca... Um ponto aqui interessante do Freud, vou pôr aqui as setinhas que eu pus. Tem uma diferença bem real que acontece, a diferença de um indivíduo, a violência de um indivíduo e a violência da comunidade. E aqui ele vai levando de que forma? Uma condição psicológica tem que ser preenchida. A união da maioria deve ser estável e duradoura para evitar a guerra. Porque se ela for posta em prática com o propósito de combater um único indivíduo isolado e dominante e fosse dissolvida depois disso, não haveria mais nada a ser resolvido, a pessoa iria seguir. Só que a pessoa que se julgar superior em força haveria mais uma vez de tentar estabelecer o domínio através da violência e o jogo se repetiria ad infinitum, como Freud mesmo escreve. Aqui, de novo, ele pode estar falando do Stalin, ele pode estar falando do Hitler, de como um manipulou toda uma população. Está em aberto e cabe para todo mundo. Mussolini também, tantos outros. Bom, onde está aqui a coisa? A comunidade, aí ele dá a solução, Freud dá a solução. A comunidade deve manter-se permanentemente, deve organizar-se, deve estabelecer regulamentos para antecipar-se ao risco de rebelião. A comunidade deve manter-se permanentemente, deve organizar-se, deve estabelecer regulamentos para antecipar-se ao risco de rebelião. Gente, o que é aquele domo de ferro em Israel? Essa unidade, tá tudo aqui também, a guerra está atual. Então, assim, os textos do Freud continuam vivos e atuais? Sim. Aqui, o reconhecimento de uma entidade de interesses como essas levou ao surgimento de vínculos emocionais entre os membros de um grupo de pessoas unidas. Que é gente mais unida que o pessoal de Israel. Tem gente no Brasil aqui com dupla cidadania querendo ir para lá, lutar na guerra, lutar no exército, defender Israel. Todos estão muito unidos. E eu não vou entrar aqui no mérito, não, mas a chave, a explicação, até por que nesses anos todos de antissemitismo, de peregrinação, porque também em Israel os judeus não tinham espaço para ficar, isso veio lá no acordo de 1948, quando a Grã-Bretanha... tem um monte de história que seca, que Freud nem tinha como imaginar isso que está acontecendo 90 anos depois, sendo ele próprio. Áustria depois recebeu asilo quando, muito a contragosto, tem um vídeo aqui no canal, o lado oculto do visionário, quando ele ia completar aniversário desse ano em maio, eu fiz um vídeo, foi logo no primeiro mês do canal. Então, assim, Israel está fazendo tudo certo. Tudo, como Freud disse, em que sentido? No sentido psicológico de dar certo. E o Hamas também, no sentido de dar errado. Mas é propositadamente. Então, quem está defendendo, pega as minorias, pega o pessoal LGBT, e eu posso falar isso com toda a propriedade, pelo amor de Deus, que vocês estão saindo e levantando bandeira com esse povo, de ser o primeiro a matar a gente. Eles não gostam dessa minoria. E aí tem LGBT, QIP+, sei lá que, não, o Hamas tem que ser mais humano, que a resposta seja em proporção. Nossa, a vontade de falar assim, tô até entendendo o nervosismo da Atena agora, a vontade de falar, não pula que vai derrubar a câmera, dá a volta, Arthur. A vontade de falar, então vai lá, com bandeirinha, Hamas, pra ver se, e lá do arco-íris junto, tenta, tá aqui em algum canto, pra ver se eles vão falar, legal, você é o primeiro a levar tiro na cabeça. Sabe? É questão de pensar, mas aí que tá, se você consome dancinha de TikTok, se você consome informação de 10, 15 segundos, vai pensar como? Não tem. Aí você vai falar, mas eu não sou nem Einstein, nem Freud, ok, beleza, você é o João, você é a Maria, eu sou a Samantha, mas vamos pensar com o que a gente tem à disposição de hoje, que é muito mais do que o que eles tinham.
um mês para escrever uma carta, vai sei lá quantos dias para chegar a carta. Ainda bem que escreviam por carta, porque o WhatsApp ia ser uma tristeza hoje em dia, meu Deus. Enfim, aí vou pular ainda mais um trechão, porque aí Freud ainda vai mais além ainda, porque ele concorda com tudo que o Einstein disse e se permite dar umas explicações. Na realidade, o que se complica, ele bem fala, é que a gente está tratando com forças desiguais. E ele exemplifica, homens e mulheres, mães e filhos, é verdade, não dá, as pessoas não são iguais, não dá para querer ter essa utopia de somos todos iguais, que tem um paizão aí da nação. Não, não tem um paizão da nação, as pessoas não são iguais pelos mais diversos motivos. E esses 24 volumes chegaram ao nosso conhecimento, a parte foi salva, porque Freud escreveu muito mais que isso, que infelizmente foi queimado nas fogueiras de Hitler. Então ninguém está defendendo nenhum nem outro. É mais fácil ser ateu nesse sentido, porque você consegue visualizar sem ter interferência da religião no meio da história. Enfim, voltando aqui. Bom, vamos lá. Aí, bom, tem bastante coisa, né, que Freud continua. Bom, vamos lá. Um rápido olhar pela história da raça humana, diversas outras, maiores e menores, a gente tem cidades ricas, cidades, raças, nações, impérios, que quase sempre se formaram pela força das armas. Aí aqui ele ainda cita, nem vou me alongar muito, mas aqui ele ainda cita até os próprios romanos, ele cita aqui onde que não deu certo, aqui ó, algumas como as empreendidas pelos mongóis e pelos turcos não trouxeram senão malefícios, outras pelo contrário contribuíram. Mas não é que ele está fazendo uma defesa dos romanos, mas teve uma paz, ele escreve aqui em latim, uma paz romana. Ele fala dos reis franceses também, vai andando. Então, assim, por mais paradoxal que isso possa ser, deve-se admitir que a guerra poderia ser um meio inadequado, tá? Mas ainda assim um meio de estabelecer o reino ansiosamente desejado de paz perene. Imagina Einstein lendo isso, imagina você que está lendo e falando, nossa, ele falou isso, que a guerra vai trazer a paz? Falou. Agora imagina ele falando isso em 32, imagina se ele não foi perseguido por ser só judeu? Também, não só por tudo isso que ele falava, então, calma lá. Bom, então ele quis dizer isso? Quis. Por quê? Porque está em condições, por quê? Porque a guerra está em condições de criar as grandes unidades dentro das quais um poderoso governo central torna impossível outras guerras. É isso que ele disse. Contudo, Freud também sabe, ela falha a guerra, quanto a esse propósito, pois os resultados da conquista são geralmente de curta duração. As unidades recentemente criadas, por exemplo, as que foram incorporadas pelo exército romano, elas foram unidas pela violência. E tudo que é unido pela violência cai por terra cedo ou tarde. Então aí ele fala, o resultado desses esforços bélicos, tal, beleza, não deram certos. Aí tá, vamos lá. As guerras somente serão evitadas com a certeza, que Freud é categórico, se a humanidade se unir para estabelecer uma autoridade central e que será conferido o direito de arbitrar todos os conflitos de interesse. Ele corroborou Einstein, mas vamos lá. Nisto estão envolvidos claramente dois requisitos distintos. Criar uma instância suprema e dotá-la do necessário poder. Uma sem a outra é inútil. Então você tem que ter uma instância suprema cheia do poder. A Liga das Nações, que é isso que está sendo formado, que vai entenda como a ONU de hoje, é destinada a ser uma instância dessa espécie. Mas a segunda condição não foi preenchida. Por quê? Porque ela não é dotada do necessário poder, tal qual a ONU não é dotada de todo poder. A galera não fala, tendo agora o poder de veto, não sei quem é presidente do conselho, não sei quem é membro, os 5 membros que são sempre. Tá aqui, também não tem poder sobre todas as nações. Então tá aqui, presta atenção que isso aqui daí faz entender toda a resposta que ele dá. Mas a segunda, então, tem que ter uma instância suprema cheia de poder, só que não foi dado poder para a Liga das Nações, Nações Unidas. Então, só pode adquiri-lo se os membros da nova União, os diferentes estados, se dispuserem a cedê-lo. E no momento parecem escassas as perspectivas nesse sentido. Sim, tanto naquela época como agora. A instituição da Liga das Nações seria totalmente ininteligível se se ignorasse o fato de que houve uma tentativa corajosa e rara da gente fazer isso, porque não tinha. Aí ele continua, já vimos que uma comunidade se mantém unida por duas coisas,
E por comunidade se entende sociedade, país, nação, enfim. Por duas coisas: a força coercitiva da violência e os vínculos emocionais. A gente tem, olha que curioso, a força coercitiva da violência, é o que o Hamas faz do lado da faixa de Gaza. Ponto. E os vínculos emocionais, identificação é o nome técnico, ele meio que põe entre parênteses para ensinar, explicar melhor para o Einstein, que é o vínculo emocional que os judeus têm entre eles. Ponto. E isso gera também muita raiva, que não está aqui, está em algum, enfim, de algum outro modo, mas gera muita raiva nos outros, que não conseguem, por identificação, se unirem. E aí você vê alguém unido, alguém próspero, uma nação indo para frente, você tá lá comendo pó porque quer, né? Tá comendo pó porque quer. E aí a inveja também faz isso, mas enfim, não vou nem falar de Klein aqui agora, que ia misturar muita coisa. Bom, as ideias a que se faz o apelo só podem naturalmente ter importância se exprimirem afinidades importantes entre os membros. E pode-se perguntar quanta força essas ideias podem exercer. Também vejo aqui claramente, não uma alusão, porque não estava isso acontecendo, você que está me acompanhando desde o começo, mas em relação aos judeus, né? Tá todos os requisitos preenchidos. Bom, vamos à parte que daí acreditamos, nós psicólogos, na existência, que aí explica tudo, de um instinto, que aí ele coloca, vou até colocar aqui em parênteses: acreditamos na existência de um instinto dessa natureza e durante os últimos anos temos nos ocupado realmente em estudar suas manifestações, que é um instinto de ódio e destruição, que foi o que o Einstein também achou. Então existe. E aí ele continua, agora me permite dar uma explicação. A explicação basicamente qual? Que a gente tem instinto de ódio e violência, que daí ele muda, que a gente chama de instinto de morte. E no contraponto a gente tem um instinto de vida, que ele chama de eros. E esse instinto de vida não necessariamente é sexual. Esse instinto de, que ele usa aqui o termo que ele explicou para o Einstein. De acordo com nossa hipótese, os instintos humanos são de apenas dois tipos: aqueles que tendem a preservar e a unir, que denominamos instintos eróticos, exatamente no mesmo sentido que Platão usa a palavra eros, ou sexuais, né? Instinto de amor, instinto de vida. E aqueles que tendem a destruir e matar, que agrupamos como instintos de agressividade, instinto de morte. Aí ele explica, como o senhor vê, isso não é senão uma formulação teórica, está formulando, hoje a gente já sabe que é assim que funciona. Freud estava, né, começando a se aprofundar um pouco mais nisso. Enfim, e ele ainda alerta o Einstein, fala: toma cuidado com o juízo de bem e de mal, porque a gente precisa dos dois para coexistir. A gente precisa tanto do instinto de vida quanto do instinto de morte, um não está dissociado do outro, porque até para nós nos mantermos vivos com o instinto de vida, a gente precisa de uma certa agressividade. Tipo, sei lá, acontece alguma coisa, eu sair correndo e ter uma força e atropelar sei lá quem para poder salvar meu cachorro, tem uma agressividade embutida para eu salvar aquele que eu amo, ou para me autopreservar, mais ou menos isso. Aqui ele está usando mais duas páginas para explicar, cita um outro físico, que Einstein obviamente conhecia, que é, só para você saber a título de curiosidade, o Lichtenberg, que Freud gostava muito. Enfim, aí vai embora. Bom, aí ele fala: receio que possa estar abusando do seu interesse, me alongando tanto, né? Afinal, a sua pergunta é de guerra e não das nossas teorias psicanalíticas e de como evitar. Pois bem, aí ele continua nessa explicação que eu dei, mas bem mais alongada, para que Einstein pudesse entender, mas eu acho que você conseguiu entender. Enfim, aí ele continua. O que acontece, na verdade, a gente tem esse instinto, e depois lá na frente vai ser chamado de pulsão de vida, pulsão de morte, dentro de nós. A questão é que quando nós exteriorizamos a pulsão, a agressividade, a violência para o externo, pode se dar a guerra, porque daí você está se voltando para fora, não para dentro de si mesmo, para dentro de nós mesmos. A gente tem a tendência a resolver internamente de outras formas não belicosa, que não afetem outrem. E é o que a gente também faz isso no consultório. A gente resignifica algumas questões, e mesmo assim, porque o suicídio, por exemplo, não está aqui, mas é um exemplo de quando isso se volta internamente. Você está matando
aquelas pessoas que exteriormente você gostaria de matar, mas você não o faz por resistência, por mecanismo de defesa, por uma série de outras coisas que aqui imagina que ele ia se alongar ainda mais do que ele já se alongou, e ele reconhece isso. Bom, pois bem, para nosso propósito imediato, Freud vai finalmente para os finalmente, tudo isso é resultado tudo isso resulta daquilo que ficou dito. De nada vale tentar eliminar as inclinações agressivas dos homens. Não adianta, porque o homem já tem essa agressividade inata, porque nós somos animais. Somos mamíferos. Ponto. É isso. Aí ele cita aqui só como um parênteses, bem, passando, para não me alongar ainda mais, também os bolchevistas esperam ser capazes de fazer a agressividade humana desaparecer mediante a garantia de satisfação de todas as necessidades materiais e o estabelecimento da igualdade em outros aspectos entre todos os membros da comunidade. Isto, na minha opinião, é uma ilusão. Quem são os bolcheviques? Aqueles que estavam do lado do Stalin, que queriam implantar o comunismo. Freud está... E aí, qual que é a grande bandeira do comunismo? Porque se todo mundo for igual, tiver as mesmas coisas, não vai ter briga, não vai ter nada, porque vai estar todo mundo em pé de igualdade, aqui, vai aqui, garantir a satisfação de todos, necessidades materiais, estabelecimento de igualdade. Freud fala, é uma ilusão, não existe isso. Então não adianta ter esta briga com o capitalismo, ou com os Estados Unidos, que é o representante, por assim dizer, o tio Sam, porque não é isso que vai acontecer. Pode todo mundo ter as mesmas coisas, todo mundo ter a mesma casa, vai ter indivíduos que vão deixar eclodir por transtornos, por não conseguirem trabalhar internamente a questão da agressividade, enfim. Assim, quase uma hora falando. Aí ele até, não é que brinca, porque Freud não escreve nada brincando, ele fala até sério, nossa teoria parece até mitológica, essa teoria dos instintos, mas ela facilita-nos a encontrar a fórmula, um método indireto de combater a guerra, que é, enfim, escreva tudo isso para a resposta C. Se o desejo de aderir à guerra, se a vontade sua de ir para a guerra, fazer guerra, entrar em guerra, é um efeito do seu instinto destrutivo, a recomendação mais evidente será contrapor-lhe o seu antagonista. E qual que é o antagonista do ódio? É Eros, que é o amor. Tudo que favorece o estreitamento dos vínculos emocionais entre os homens deve atuar contra a guerra. E isso, em 1998 eu fiz um intercâmbio pelo Rotary Club. Fui para os Estados Unidos. Essa era uma das premissas. Eu nem imagino, eu ainda ia entrar na faculdade de psico em 99 e essa era uma das premissas. Eu nunca me esqueço de uma das palestras que foi dito. Quando você conhece a pessoa do outro lado, quando você conhece... no caso eu já gostava dos americanos, mas supondo que eu não gostasse e tivesse me relacionando, morando na casa de de uma família americana, tendo as experiências, o convívio com eles, eu não ia querer que o Brasil depois jogasse bomba lá, porque assim, tem gente lá que eu gosto. Essa é a premissa ainda do Rotary, de quando espalha estudantes pelo mundo todo para que se fortifique esses laços. Laços de quê? De Eros, de amor, porque isso evita a guerra. Tipo, não vou jogar bomba lá não sei aonde, porque lá não sei aonde tem gente que eu gosto, e vice-versa. Mas nenhum terrorista pensa assim. Isso é uma pena. Por quê? Porque eles plantam, espalham, disseminam o ódio, que é o oposto ao amor. Basicamente isso. Basicamente isso. Bom, tudo que favorece o estreitamento dos vínculos emocionais entre o ser humano deve atuar contra a guerra. Este é o resumo. Então a gente não é... Nossa, que era péssimo. Mas não vou gravar esse vídeo não. Não é John Lennon falando, não, na maior utopia, porque Freud não é utópico, tanto que ele vai terminar de modo mais pessimista. Mas esta é a receita para que não haja guerras. Ponto. E aí ele colocou... Bom, aí já falei bastante disso. Aí ele ainda fala das massas também aqui, enfim... que assim, um exemplo de desigualdade inata e irremovível dos homens é a sua tendência a se classificar em dois tipos, o dos líderes e dos seguidores. Os seguidores constituem a vasta maioria, rebanho, é isso, massa.
e eles têm necessidade de uma autoridade que tome decisões por eles, e a qual, na maioria das vezes, devota uma submissão ilimitada. Então tá aqui de novo, enfim, não vou ficar repetindo, Hitler, Stalin e tal, não pendem para nenhum dos dois lados. Gente guarda, intelectual, pensador, gosta de tentar entender a situação sem o calor das paixões. Isso ambos leram, os gregos, os filósofos já sabiam, tá? É isso. Bom, aí aqui a gente tem, tá, porque aí é onde eu acho que termina mais bonitinho. Duas coisas eu vou encerrar. A situação ideal, naturalmente, seria a comunidade humana que tivesse subordinado sua vida instintual ao domínio da razão. Eu acabei de falar, nem saber que vem aí na sequência. É que tem muita coisa ainda. É o domínio da razão. Por quê? Porque quando você está sob o domínio da razão, é aquela coisa assim, a Terra está onde? A Terra está no sistema solar. Ponto. Eu concordo, você concorda com isso. Você pode ou não gostar de mim, mas é fato. Então a gente não tem por que brigar. Domínio da razão. Mas também nos tempos de hoje eles não sabiam que ia ter terraplanista, ia ter... Vamos acabar o texto. A galera aí já está entendendo. O resultado, como o senhor vê, o resultado, como o senhor Einstein vê, não é muito frutífero quando um teórico é chamado a opinar sobre um problema prático urgente. Né? A guerra aí vai começar, tá todo mundo sentindo calor inflamado, e eu sou só um teórico, um estudioso, estou pensando nas relações. E aí ele continua, eu gostaria, porém, de discutir mais uma questão com o senhor, que o senhor não menciona na sua carta, né? Não veio isso do Einstein. Por que o senhor... Por que Einstein, por que eu, Freud e tantas outras pessoas nos revoltamos tão violentamente contra a guerra? Por que não a aceitamos como mais uma de muitas calamidades da vida? Afinal, parece ser a coisa muito natural, parece ter uma base biológica e ser diferente, dificilmente evitável na prática. A resposta à minha pergunta, ele mesmo responde, é porque toda pessoa... Por que a gente fica indignado? Nossa, mas como que as pessoas estão se matando, não é? Por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Que as pessoas falam, nossa, mas por que as pessoas fazem guerra? Por que um atirando o outro? Por quê? Porque eu vou deixar ninguém mais, ninguém menos que o próprio Freud responder. Resposta da indignação de você, eu, Freud, Einstein, nos revoltarmos com a guerra é porque toda pessoa tem o direito à sua própria vida, porque a guerra põe um término à vidas plenas de esperanças, porque conduz os homens individualmente a situações humilhantes, porque os compele contra sua vontade a matar outros homens e porque destrói objetos e materiais preciosos produzidos pelo trabalho da humanidade. Outras razões mais poderiam ser apresentadas. Mas a guerra nos dias de hoje já não representa mais os ideais de heroísmo, etc. e tal. Então ele coloca, não se pode senão sentir perplexidade ante o fato de que a guerra ainda não foi unanimemente repudiada. Então, não foi. Até porque a gente tem hoje, em 2023, gente não repudiando o Hamas, saindo em protesto a favor deles. Que você fala assim... Aonde? Nossa, é de indignar demais. E o que me indigna ainda mais é assim, poder estar entre dois gigantes, me limitando a minha insignificância, mas em dois gigantes que deixaram um material escrito. Então o conversar, eu amo tanto ler, eu gosto de ler, porque é como se eles estivessem aqui conversando e eu pudesse ler uma coisa que os dois já morreram, Einstein em 55, Freud em 39, e deixaram aqui uma joia, que eu não vejo ninguém nem falando, nem ninguém ressuscitando, nem ninguém nem pensando, como se isso não tivesse sido pensado. Minha bateria tá acabando. Enfim. E aí eu vou pular para a última fala mesmo, porque eu espero que você adquira e vá atrás, enfim. Ora, a guerra se constitui na mais óbvia oposição à atitude psíquica que nos foi incutida pelo processo de civilização. E por esse motivo não podemos evitar de nos rebelar contra ela. Simplesmente não podemos mais nos conformar com ela a guerra. Isso não é apenas um repúdio intelectual e emocional. Nós, os pacifistas, temos uma intolerância inconstitucional à guerra, uma idiosincrasia exacerbada no mais alto grau. E
quanto tempo teremos de esperar até que o restante da humanidade também se torne pacifista? Não há como dizê-lo, mas pode não ser utópico esperar que esses dois fatores, a atitude cultural e o justificado medo das consequências de uma guerra futura, venham a resultar dentro de um tempo previsível em que se ponha término à ameaça de guerra. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, de fato, houve isso que o Freud acabou de falar, que eu acabei de ler. Houve pera lá, a União Soviética tinha lá seus países satélites, arma nuclear para lá, Estados Unidos arma nuclear, Guerra Fria. Todo mundo ficou com medo. A Alemanha tem um muro em Berlim, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, Coreia do Sul, Coreia do Norte, todo mundo fica calmo, tá todo mundo aí cheio de bomba.